No Salmo 27, versículo 1, nós temos muitas revelações, né, que Davi traz para nós aqui. Ele vai nos dar 3 coisas importantes que o Senhor deve ser na nossa vida. Primeira é: o Senhor é a minha luz. Quem tem sido a sua luz, a sua fonte de iluminação? Não pode ser o missionário, o pastor, nenhum pregador e nenhuma igreja verdadeiramente, só o Senhor. Mas quando é que o Senhor é a sua luz? A maioria que frequenta aqui já conhece. O Salmo 119, versículo 105, ele diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, quando fala o Senhor é a minha luz, a palavra de Deus é a minha luz. Seguindo a palavra de Deus, não haverá trevas. O caso é que às vezes nós não concordamos no nosso interior com a palavra. Nós até falamos, mas deixamos de lado. Se nós concordássemos, nunca andaríamos em trevas. Veja o que Jesus falou em João capítulo 8, versículo 12. Olha comigo. E falou-lhe Jesus outra vez, já tinha falado isso, falou outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo. Não é erro, porque Jesus é a palavra que se fez carne e habitou entre nós. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então, seguir a Jesus é seguir a palavra. A palavra deve ser a nossa luz. E quando você anda, não há trevas. Trevas, diz a ciência, que é ausência de luz. Então, tendo você a palavra de Deus, seguindo a palavra de Deus, não haverá treva. O Senhor vai ser a sua luz. Segunda coisa, ele disse: e a minha salvação. Irmão, não há salvação fora dele. Jesus disse, que todo mundo aqui conhece: eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não há salvação fora dele, a salvação está nele. Isso é muito importante. Lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12. Veja o que ele fala a respeito disso. Em nenhum outro há, não há. Porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pela qual devamos ser salvos. Não existe. Salvação não existe fora dele. Então, ele é a nossa salvação. Nossa luz, nós salvemos essas 2 coisas. Agora, de hoje, é essa aqui. O Senhor é a força da minha vida. De quem me recebem? Aí eu vou voltar ao culto anterior, quando eu dei 2 versículos conhecidos nossos. Um é Romanos 1,16. O que diz Romanos 1,16? Diz assim: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego, mas não é mensagem para hoje, só a primeira parte. Então o Evangelho é o poder, nós não podemos nos envergonhar do Evangelho. E às vezes nos envergonhamos. Eu falo algo para ser cômico, né? Mas é verdade. Por exemplo, a pessoa vem, entenda bem, encontra um amigo no centro de São Paulo. Onde você está indo? Eu estou passeando. Não, eu vou na igreja. Ouvir o Evangelho, ouvir a palavra de Deus. Verdade. Encontra um amigo do passado, que nem sabe que você está com Cristo hoje, que você está na igreja, e convida você para alguma coisa errada. Eu disse: não, hoje não dá não, hoje não, não. E amigo, eu estou no outro, agora eu estou com Cristo, eu sou de Jesus. Mas tem pessoa que tem vergonha. Só que a pessoa que faz isso, ela está desprezando o quê? A palavra de Deus. Desprezando o Evangelho. Se você despreza o Evangelho, consequentemente, você despreza o quê? O poder de Deus, a força de Deus. Porque Ele é a nossa força. Você fica sem força. Então, essa é a tática do diabo, criar situações onde você vai se envergonhar do Evangelho. É verdade. A pessoa fala, por exemplo, da cura divina. E aí, sobre a sua doença, realmente surgiu uma doença, mas em nome de Jesus está amaldiçoado, porque eu fui curado pelas feridas de Jesus. Não, você está indo ao médico, claro, o médico não é problema, entende? Mas eu estou na fé, estou determinando, mas tem gente que tem vergonha de falar. E assim por diante, eu poderia falar mais ainda. Mas vem o caso mais complicado agora, o quê? Quando você despreza a palavra de Deus, você despreza o poder de Deus. Vamos agora um pouquinho na frente, não, ele vai colocar ali, 1 Coríntios 1,18. Ele diz: porque a palavra da cruz é loucura, coisa de doido, né? Para os que perecem, para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Então, muita gente se envergonha porque vão dizer que ele está louco. Que ele é louco, que diga. Eu sou louco por Jesus, entende? Mas as pessoas não estão comendo. Mas é uma tática do diabo, porque quando você despreza a palavra de Deus, você perde a força do Senhor. Quem não conhece a história de Sansão?
Sansão, entenda bem, ele simplesmente ficou tão fragilizado como qualquer outro homem quando ele desprezou um voto que a mãe dele tinha de Nazireu, que ele não podia desprezar. Ele desprezou quando falou para Dalila. Ele perdeu a força, quer dizer, a força descomunal de Sansão, que com uma queixada de jumento ele derrubou 1000 homens, não era a força dele, como Davi. Davi enfrentou um leão, Davi enfrentou um urso, mas isso é loucura. Mas é o poder de Deus. Porque quando você tem que até verificar, quando você anda com a palavra de Deus, você se torna uma pessoa intrépida, uma pessoa corajosa. Veja o que Davi está dizendo: o Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Quer dizer, você não vai recear nada. Por que o Davi não receou um leão? Meu amigo, qualquer um que encontra o leão já pensou, você nem pensa 2 vezes. Um arrepio no corpo vem, você vai correr. O leão, o urso tem uma força desproporcional, são toneladas, centenas de quilos ali, quando abraça uma pessoa, ninguém enfrentaria, mas isso aqui é figura para nós. Eu falei, não é para você procurar um leão ou urso, não, é que você vai ter ausência de medo, diante de qualquer adversidade, porque você sabe que o Senhor é a sua força, você sabe que o Senhor está contigo. Então, o segredo para vencer é isso, é se unir ao Senhor. Se unindo à palavra de Deus, você tem a força de Deus, você tem a vida de Deus com você. Essa vida de Deus em você, ela é demonstrada pela sua fidelidade à palavra de Deus. Nós vamos ver aqui uma coisa muito importante, que quando você anda com a palavra, quando você caminha com a palavra, como é que você se sente uma pessoa segura? Do lado aqui de Salmos é Provérbios, capítulo 28, versículo 1. Diz: fogem os ímpios sem que ninguém os persiga, mas qualquer justo. Quem é o justo? Lógico, aquele que pratica justiça, né? Palavra de Deus, justo, que eu ando aqui, justiça que é a palavra de Deus. Justiça é você ter o que é direito seu, o próximo tem o que é direito seu. No sentido bíblico, é você assumir o que Deus diz, é você viver o que Deus diz na sua palavra. Qualquer justo, qualquer pessoa que pratica a palavra de Deus, está confiado como filho do leão. Já estudamos aqui várias vezes, o filho do leão pode aparecer um tigre, um leopardo, um elefante, ele confia no pai dele. É o que alguém falou, se o cristão descobrisse quem é o pai dele, ele nunca viveria com medo. Mas pastor Jaime, tem que entender que às vezes a gente sente medo, é uma coisa psicológica, psíquica, porque não é um medo, por exemplo, de altura, medo do escuro, né? Medo que nem uma senhora contou, que parece cômico, um medo de tomar banho sozinha, eu contei isso. Não, isso aconteceu mesmo, não é piada, é brincadeira não. Ela tinha medo de morrer afogada no chuveiro. Como é, pastor? Isso não existe. Mas é esse tipo de medo que eu quero falar, medo do que não existe, medo do que não vai existir, medo do que não vai acontecer, que você nunca vai fazer, mas você tem medo, como a senhora me contou, pastor, todo dia eu vejo meu filho num caixão, eu tenho medo que alguma coisa vai acontecer com ele. Quer dizer, esse medo não existe, ele é um jovem ainda. Mas pode ser uma vida, não, para com essa coisa mística aí. O outro não é que vai acontecer com ele mesmo, não. Mas por que tem? Está faltando a palavra. Quando você tem a palavra, você tem ausência de medo. Está faltando, tem medo, eu explico sempre. Medo, ausência de Deus. Deus, ausência de medo. Então a nossa comunhão é com Deus se dá pela palavra. À medida então que eu amo a palavra de Deus, que eu respeito a palavra de Deus, eu vou ganhando a força de Deus. Nós temos que exercitar a nossa fé. Como assim, pastor Jaime? Vamos voltar lá em Romanos, no capítulo 1, versículo 16. Diz assim: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, também do grego. Agora o nosso versículo diz assim: porque nele, no evangelho, se descobre a justiça de Deus de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá da fé. Nós sabemos que a fé vem o ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Então o justo é daquilo que ele ouve, da convicção que ele recebe no coração, é de fé em fé. Você vai descobrir, você vai praticando. Então uma pessoa te aborrece, uma pessoa te provoca, uma pessoa te persegue. Em vez de você ficar com ódio dela, ou te prejudicou, te fez uma maldade com você mesmo. Aí de vez que você vai de fé em fé, a fé vem por ouvir e ouvir pela palavra. Deus diz que a minha luta não é contra a carne e o sangue. Então eu não vou lutar contra essa pessoa.
A Bíblia Sagrada diz claramente: ao servo do Senhor não convém contender. De vez em quando, eu, como pastor, estou assim na vitrine, no sentido de ser exposto a qualquer um pessoal falar besteira, alguma coisa, não é? Não vai falar nada? Não. Se fosse verdade, eu teria que pedir perdão a quem eu ofendi, mas se não é, o que eu falo? Ao servo do Senhor não convém contender. Não tem que ficar discutindo, brigando com alguém. Mas não é isso. Quando eu estou praticando a palavra, eu estou ganhando o quê? A força de Deus. Quando eu desprezo a palavra, eu estou perdendo o quê? A força de Deus. Então essa é a tática do diabo, é fazer você desprezar a palavra, não viver a palavra, porque aí você não ganha a força de Deus. E ele sabe, o diabo, que você vai ter lutas lá dentro, só vai ganhá-las, entenda, com a força de Deus. Olha a tática dele. Falei isso, mas pode ser outra coisa, entende? Que é aquilo que ninguém sabe. Vem aquela tentação, um pensamento errado, ninguém está vendo, entenda bem, porque eu costumo brincar, mas falando sério ao mesmo tempo. Tem cara de crente, pinta de crente, mas não tem mente de crente. Só que Deus conhece os pensamentos. Mas quando vem a tentação, ninguém está vendo, e ele diz: não, eu sou morto para o pecado. Opa, de fé em fé. Morto para o pecado é o quê? É o que diz a Bíblia. A Bíblia fala, Romanos 6,2, que nós estamos mortos para o pecado. Você está fazendo o quê? Praticando a palavra. Quando você pratica, você está recebendo o quê? A força de Deus. Quando você despreza a palavra, você está desprezando a força de Deus. Não existe negócio que aquele irmão tem muito poder. Não, aquele irmão pratica a palavra. Aquele irmão está vivendo a palavra, ele está ganhando a força de Deus com ele. A tática do diabo é essa, é fazer você desprezar a palavra, porque aí você não ganha a força de Deus, você não ganha, perde. E muita gente fica cristão fraco. Muito cristão está na igreja só porque no dia a dia ele não pratica. São coisinhas simples que às vezes vão aparecendo, mas que vão nos dando massa espiritual, vamos dizer assim. Vai nos dando ganho espiritual, vai nos dando força espiritual. É uma pessoa na televisão, um crime, oh meu Deus, que essa pessoa se converta, que ela se arrependa. Mas se você não está com a palavra, você diz que morra, que pague, que queime no fogo do inferno, está desprezando a palavra. Porque a vontade de Deus é que todo homem seja salvo. Como é que você fala, Bíblia, que interceda por todos os homens? Então Deus tenha misericórdia dessa pessoa, que ela se arrependa. Mas nós não fazemos isso. Nós não entendemos que nós estamos tendo a oportunidade de ganhar força espiritual dentro de casa, na família. Quantas vezes você é humilhado dentro de casa, é um irmão que te afronta, um irmão que talvez cresceu um pouquinho mais, ou tem um pouquinho mais, ou se sente melhor do que você, afronta você, humilha você. É uma tática do diabo. O Senhor Jesus chegou a dizer que os inimigos do homem serão da própria casa. E às vezes vem e você, não, minha luta não é contra a casa, o diabo sai do meu irmão, do meu pai, da minha mãe, não é? Sai do meu filho, da minha filha que me afronta, que é ingrato. É uma tática, ele vai tentar de tudo. Por isso que Pedro diz: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda ao derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Quer dizer, ele vai simplesmente criar situações. Vigie para você não cair em tentação. Tentação não é, repito, a tentação de fazer coisa errada, moralmente falando, beber, de usar drogas. Não. É toda a tentativa do diabo de fazer você desprezar a palavra, porque na palavra tem a sua força. Na palavra de Deus tem o poder que você necessita, que você precisa. Então, isso é lindo para nós. Ele está dizendo aqui: porque nele, no Evangelho, se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá da fé. Voltando no Salmo 27, então Davi disse as três coisas que estudamos hoje: o Senhor é a minha luz. Quem tem sido a sua luz? Quem tem sido a sua fonte de iluminação? Não pode ser nenhuma igreja, nenhum pastor, nenhum homem. Tem que ser o Senhor. E como Ele é a palavra de Deus, ela ilumina você. E andando com ela, você não se assusta com as trevas. As trevas assustam, mas diz os homens, a ciência, que não existem trevas. Existe falta de luz. Então, falta da palavra, as trevas aparecem. Tenha na palavra. O Senhor é a minha salvação. Ninguém salva, só Ele. Atos 4:12. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Então ele chega a dizer assim: quando os malvados, meus adversários e meus inimigos investiram contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Quer dizer, Davi não está dizendo: eu não vou ter medo de nada. Por quê? Porque o Senhor é a minha força. Então hoje é dia de você pedir essa força para Deus. Deus, me ajude a viver a Tua palavra. Me ajude a respeitar em todos os momentos. São nas pequenas coisas. Não esqueça que são as raposinhas que fazem movinha. Não é verdade?